Gente, o Tottenham é o time mais patético da história do futebol mundial, porque não basta você simplesmente não ter a capacidade de fazer o seu papel e correr risco de ser rebaixado. O Tottenham corre risco de rebaixamento. Ele precisa, com grande frequência, ajudar o maior rival dele. Ele olha e fala assim: ó, vou enfrentar o Manchester City, que é o time que está disputando o título, eu vou ganhar, ou eu vou empatar, eu não vou deixar esse time ganhar. E quando ele joga contra o seu maior rival, que é o Arsenal, ele simplesmente entrega a rapadura de uma forma absurda. Pequena polêmica de arbitragem, hein? Sei que vocês viram pelo menos alguma coisa. O gol de Colomuani, que seria 2-2, bem anulado ou mal anulado? É, é Para porque mim, mal assim, anulado. eu também acho mal anulado pelo padrão, né? Eu lembro até que eu cheguei a conversar rapidamente com o Emerson sobre isso, que ele até comparou aí com os gols do Arsenal, principalmente bola parada, que deveriam ser anulados. Eu acho que realmente deveriam, assim como esse gol do Colomuani. Mas sabendo que há uma permissividade muito grande para com esses gols do Arsenal, o gol do Colomuani não deveria ter sido anulado. Exatamente esse meu argumento. Se esse gol do Colomboani merecia ser anulado, o primeiro gol que o Arsenal faz contra o Chelsea na Copa, né, que o Chelsea acabou sendo eliminado, deveria também ser anulado. O Gomes aqui, ó. Aqui nós temos dois torcedores do Arsenal. O Cadu falando que foi corretamente anulado, esse presepeiro, e o Gomes falando, até eu que sou Arsenal achei a falta ridícula. Mas assim, o Colomboani encosta e o Gabriel Magalhães se joga na jogada. Fato é, o Arsenal mais uma vez teve Eberechiese como o cara que deitou o cabelo. Ele fez hat-trick no jogo de ida e fez 2 gols nesse jogo de volta. E é o jogador que teve negociações avançadas com o Tottenham. E aí ligou para o Arsenal, falou: vocês não querem me contratar, não? Porque se vocês não me quiserem, eu. Tottenham, ele é torcedor do Arsenal de infância, e o Arsenal falou: vamos contratar então, né? E aí tomou o chapéu. Depois o Tottenham buscou o Xavi Simons, que fez um péssimo clássico, inclusive, jogou muito mal, embora seja um bom jogador, mas nesse jogo foi muito infeliz. E aí o Arsenal abriu o placar com o Eze. O Declan Rice, que é um baita jogador, cometeu um erro que não é dele cometer, né? Um erro de saída de bola ali, foi desarmado. E o Colomuani, que nunca faz gol, fez. Foi o primeiro gol dele, inclusive, na Premier League. E depois o Tottenham voltou para o intervalo e tomou gols ridículos, né? O primeiro gol que o Tottenham toma, simplesmente ninguém marcou o Gyökeres centroavante na frente do gol. Ele fez o segundo, depois o Arsenal marcaria o terceiro no lance que o João Palhinha acompanhou a jogada só para oferecer a bola livre para o gol do Eze, e o Gyökeres de novo marcou o quarto gol, já no finalzinho ali, já nos acréscimos do jogo. Foi muito feia a derrota do Tottenham, foi a estreia do Igor Tudor, né? E um treinador estrear tomando uma lambada de 4-1 em casa para o maior rival, convenhamos que não é um grande resultado. Nesse momento, o Tottenham está com 29 pontos, o primeiro time na zona de rebaixamento é o West Ham, que está com 25. Então, são 4 pontos apenas. E sim, Caramujo está com medo de ser rebaixado com os dois clubes, com o Cruzeiro e com o Tottenham. Então, desabafei. E aí temos outras situações para abordar sobre o Arsenal, que está brigando lá em cima. 61 pontos para o Arsenal e um jogo a mais. Manchester City 56. O City também foi bem na rodada, ganhou em casa do Newcastle. O que vocês pensam aí para essa projeção de briga pelo título? Só os dois mesmo? O Aston Villa ainda pode colar? E o Manchester United, hein? Tá reagindo. Eu acho que vai ficar só entre os dois mesmo, City e Arsenal. Campanha muito legal do Villa, o United aí em situação de reagir dentro do campeonato, mas acho que fica entre City e Arsenal. Para mim, briga dos dois, e é uma briga que tende a cada vez mais ser acirrada, mais do que algumas rodadas eu imaginava. O United realmente merece um destaque bem legal, inclusive com o Chesco fazendo vários gols, né? Outro jogador bem recuperado pelo Carrick, mas ficou atrás nessa disputa, né? E o Aston Villa a gente já ponderou outras vezes que é uma ótima campanha, mas para disputar um título de Premier League, eu acho que o elenco tem um certo limite para isso, né? Então aposto aí em Arsenal e City brigando e brigando ferrenhamente. E assim, na briga ali das competições europeias, a gente tem o Arsenal aí na liderança, o City também, e esses dois creio que estarão
na Champions. O Aston Villa 51 pontos, Manchester 48, Chelsea 45. Acho que cabe você falar um pouco do Chelsea aí, Pedrão. O que aconteceu? Coisa chata no Stamford Bridge? Mais uma vez o Chelsea com dificuldade, né, de enfrentar equipes que estão na parte de baixo da tabela. Era um jogo controlado para o Chelsea até os 70 minutos ali. O Chelsea vencia por 1-0, tinha uma posse de bola que não era tão produtiva, mas era um Burnley que estava conseguindo ser controlado pela equipe do Chelsea, até que o Wesley Fofana, na minha opinião, de uma maneira muito irresponsável, acaba sendo expulso. Era um lance que o Chelsea estava bem postado ali para tentar essa pressão pós-perda, ele não precisava de abordar o lance da forma que abordou, acabou sendo expulso e a partir daí o Chelsea passa a ter problemas, né? Só 1-0 no placar, o adversário com um jogador a mais, e aí o Ward-Prowse sai do banco para poder entrar na partida e é ele quem cobra o escanteio dentro da área, acha o seu companheiro ali livre, o Chelsea muito mal na marcação, tem um erro de leitura dos atletas da zaga do Chelsea, e aí a equipe do Burnley acaba conseguindo marcar o gol de empate. Isso já aos 93, né, do segundo tempo, ali já nos últimos minutos dos acréscimos, o Burnley ainda teve um outro escanteio com uma mesma jogada cobrada pelo Ward-Prowse, outro atleta do Burnley subiu sozinho e por pouco o Chelsea não toma virada. Acho que teve um certo momento do jogo ali que o Chelsea teve mais a posse, rondou mais o setor ofensivo, mas faltou capricho, né? Tem uma jogada que até viralizou no Twitter, principalmente ali entre torcedores do Chelsea lá na Inglaterra, que o Andrei Santos faz um passe muito bom para o Malo Gusto dentro da área, ele poderia fazer o cruzamento, ele tenta dar um cruzamento de cara torta, ele não acerta o cruzamento, o Chelsea desperdiça uma baita oportunidade, e assim, era basicamente ele acertar o cruzamento, porque o João Pedro estava muito bem posicionado, seria o segundo gol dele na partida e o segundo do Chelsea, o Chelsea poderia ir sair com a vitória, desperdiça, né, pontos importantes contra um adversário que está na parte de baixo da tabela. Novamente, né, foi a mesma coisa que aconteceu no confronto contra o Leeds e agora volta a acontecer contra o Burnley e o Chelsea no fim de semana tem nada mais, nada menos do que o Arsenal, que é um rival e é o líder da competição. É uma tarefa muito difícil para o Chelsea. O Chelsea vai precisar, na minha opinião, de se esforçar muito para poder conseguir um bom resultado diante do Arsenal. Não acredito que o Chelsea vai conseguir um bom resultado. Se eu pudesse apostar em sendo no cenário mais otimista, o Chelsea arranca um empate, mas eu tenho assim uma sensação de que esse time precisa de entregar mais nesses confrontos contra adversários mais fragilizados, precisa entregar mais principalmente no que diz respeito à concentração e efetividade, né? Porque o Chelsea teve 67%, se eu não me engano, de posse de bola, mas não conseguiu ter mais do que 5 finalizações no gol. O Chelsea teve 12 finalizações, 2 finalizações só foram no gol. Então ainda é muito pouco para um time que pelo menos quer ficar ali na parte que leva a equipe diretamente à Liga dos Campeões mais uma vez. Estou pegando só mais algumas mensagens da galera aqui. O Jonathan falando que o Caio é meu irmão. Sim, somos irmãos. O Pedro é meu irmão também, que a gente é tudo irmão aqui. Só tem uma diferencinha de pai e mãe e tudo mais, mas é tudo irmão. Mari Faustina está aqui. Beijo, meu amor. Morrendo de trabalhar. Não morre, não, pelo amor de Deus. Mas entrei aqui para ouvir vocês. Inclusive, todo mundo que está aí na audiência, galera, deixa o like para nós aí. Estamos com 75 likes no canal CEP. E tem 60 pessoas assistindo. Dá para bater, hein? Eu tô ligado que tem muita gente aí que não deixou o like ainda. Vamos tentar chegar nos 100 likes aí, por favor, tá? Que a gente já tá fechando. O João Brusque falou que o Liverpool tá lembrando o Cruzeiro de 24-25, que o Salah tá fazendo a pior temporada da carreira. McAllister esqueceu como se joga bola. Rapaz. O Liverpool tá meio esquisito mesmo. Eu tava vendo o jogo do Chelsea aí e falei, pô, Chelsea vai ganhar do Burnley, né? Não é possível. Inclusive, ferrou minha aposta, viu, Pedrão? Só para deixar bem claro isso aqui. Mas o Liverpool ganhou, né? Um jogo sofrido contra o Nottingham, ganhou por 1-0. E eu fiquei feliz, inclusive, porque o Nottingham é um dos que estão brigando lá na parte baixa da tabela, tá? O Villa, por sua vez, empatou na rodada com o Leeds. E nessa próxima rodada nós teremos só Arsenal e Chelsea. Dá para fazer uma graça lá, Pedro? Sinceramente, no melhor dos cenários, para o Chelsea, um empate. É isso. Pô, Chelsea. Faz igual o Tottenham, não, Chelsea. Faz a boa lá. O City, por sua vez, joga contra o Leeds em Leeds, tá? Um time que está em 15º, mas
tem feito um segundo turno muito bom de Premier League, está reagindo aí o Leeds United. Lá na parte baixa da tabela, o Wolverhampton, apesar de lutar muito, foi de arrasta, né? Tem apenas 10 pontos aí, faltam 10 rodadas, eles precisariam ganhar as 10 partidas para chegar a 40 pontos e torcer aí por uma combinação de resultados ainda. Então, podemos dizer que o Wolves já foi. O Burnley, que buscou esse empate contra o Chelsea, tinha vencido o Crystal Palace na última rodada, enfrenta o Brentford agora, então está tentando o impossível. O West Ham, por sua vez, joga contra o Liverpool. O Liverpool, por favor, hein? Sem vacilar, pelo amor de Deus. Então, o Nottingham Forest pega o Brighton e o Tottenham pega o Fulham, jogando fora de casa, inclusive. Houve um tempo que Tottenham e Fulham, o Tottenham era muito favorito, viu, gente? Eu tenho saudade desse período, inclusive. Mas é esse o cenário da Premier League.